Irmãos, nós estamos recebendo a visita do pastor Humberto e da sua esposa Brenda, aqui conosco. E eles são missionários da PMT e estão trabalhando projetos de plantação de igreja na Itália, região norte da Itália. E será parceiro nosso nesses projetos que a gente está visando lá na Toscana e em toda a Itália. A Itália precisa do Evangelho. E ele já está lá há 15 anos e tem um ministério abençoado e vindo ao Brasil, está retornando já agora dia 2 de outubro. Nós estamos tendo o privilégio de tê-lo aqui para trazer a palavra de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém? Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Meu nome é Humberto, minha esposa está aqui na frente, chama Brandali. Ontem nós celebramos 28 anos de matrimônio. Então, são 28 anos de aventuras. Nós temos 2 filhos, o mais velho tem 27 anos, ficou na Itália, e o menor tem 23 anos, ficou também. Eu creio que falar da Itália aqui dispensa muita coisa, não? A Itália, sem dúvida nenhuma, é uma das nações que mais tem influenciado o mundo ocidental. A nossa lei romana, a Itália, direto ou indiretamente, influenciou nações na culinária, na religião, na filosofia, na sociologia, no pensamento, na arte. E nós trabalhamos ali há 15 anos, estamos no norte da Itália, numa cidade chamada Legnano. Trabalhamos numa plantação de igrejas. Atualmente nós temos 28 membros nessa igreja que está nascendo. E começamos um novo trabalho numa cidade próxima chamada Brescia, que também está no norte da Itália. Para quem não sabe, a Itália tem 20 regiões. Então é uma nação onde praticamente dentro dessa nação você tem 20 outras nações. Tudo muito bem dividido, tudo muito bem separado. E 110 províncias, 8.000 municípios, e a perspectiva é de 0,73% de evangélicos. Então nós temos aí uma estimativa de 658.000 evangélicos. Essa é uma estimativa de um grupo de documentação religiosa, no caso da Itália. E eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Gostaria de convidar vocês para que juntos a gente pudesse abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Capítulo 1. Todos nós sabemos que o livro de Eclesiastes é um livro que compõe a história e a vida de Salomão, um rei sábio que cedeu espaço à apostasia na sua vida. E, na verdade, a ideia geral que nós temos do livro de Salomão é um pouco de acidez, no sentido de que todas as nossas preocupações, todos os valores da nossa própria vida humana, além de serem transitórios, além de serem passageiros, eles não trazem nenhum benefício para as nossas vidas. Em base do livro de Salomão, eu gostaria de fazer a leitura da primeira pergunta do Catequismo Maior, que diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta, sem dúvida nenhuma, é glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Eu acredito que nós podíamos ampliar a resposta dessa questão, não só no fim principal do homem, mas eu acredito também que esse é o fim principal da igreja. Eu acredito também que a evangelização deve ter como foco, como objetivo, que as pessoas glorifiquem a Deus e possam gozar da sua presença para sempre. Nós vamos ler, queridos, os versículos 1 e 2.
Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo seguinte, vamos ler também o 3, que diz o seguinte: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol. Os versos 12 e 14, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, e apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles o afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, a vida humana, sem a presença de Deus, ela é fundamentalmente fútil e vã. O escritor russo, Dostoiévski, eu não falo russo, então me perdoem a pronúncia, não, Memórias na Casa de um Morto, ele escreveu o seguinte: que se nós quisermos destruir completamente o ser humano, é simples. Temos que simplesmente obrigar o ser humano a fazer atividades completamente sem nenhum significado. Remover um cúmulo de terra de uma parte para outra. Por 5 anos. Por 10 anos, por toda a vida. E na ideia do escritor russo, é melhor a morte do que suportar uma humilhação, uma vergonha e uma tortura tão grande. E o mais interessante nisso tudo é que o pai da língua italiana, Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, na obra O Purgatório, ele diz o seguinte, que entre as penas do inferno, na qual o ser humano deve ser obrigado a fazer, estão as atividades sem nenhum significado. Na ideia de Dante, os condenados, eles vão movimentar enormes pedras de uma parte para outra, por toda a eternidade. E essa imagem, ela chega a ser até mesmo assustadora. E se nós imaginamos aí nesse sentido, o que os alemães fizeram com os judeus nos campos nazistas, foram justamente isso, obrigá-los a fazerem atividades sem nenhum significado. Muitos judeus tiveram problemas de loucura, outros preferiram a própria morte, outros se jogaram em arames farpados de alta tensão, tentando dessa forma de tirar a própria vida. O que nós devemos entender é que o ser humano nasce com um desejo e uma necessidade de dar senso e significado à própria vida. E, de alguma forma, é isso que conduz a vida de cada um de nós que está aqui hoje e a vida de todas as pessoas que estão aí fora. Então, não é possível uma vida sem significado. Pode destruir a mente e pode destruir por completo toda a vida de um indivíduo. O especialista austríaco Viktor Frankl, que foi prisioneiro num campo de concentração, ele dá a seguinte definição, que o esforço para encontrar significado na vida é a principal motivação do ser humano. Não existe nada nesse mundo, nada que possa ajudar uma pessoa a superar obstáculos, quanto o saber qual é o significado da minha própria vida. Nisso tudo, queridos, a gente parte para uma seguinte reflexão. A nossa procura, muitas vezes, ela é fútil. Em que sentido? Quantas pessoas procuram dar significado à própria vida,
nas atividades mais estranhas possíveis. Eu, 3 anos atrás, preguei em Rio Claro, e um dos irmãos da igreja, um convertido da igreja, me disse para mim que ele tinha feito 4 doutorados. E Deus não fazia minimamente parte da vida dele. E depois que ele terminou o 4º doutorado, ele se perguntou, e agora? Ele tinha um profundo vazio existencial dentro da sua própria vida. E ele tentava procurar preencher tudo isso no mundo acadêmico. Mas isso não dá uma resposta. A resposta que nós procuramos, por que nós existimos? Algumas pessoas podem até procurar o senso da própria existência no absurdo da morte. Algumas pessoas podem procurar o senso da própria existência nas situações mais estranhas. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, irmãos, é que a vida, por si própria, ela não dá nenhuma resposta. A vida por si não dá nenhuma resposta. O pensamento asiático do confucionismo dá a seguinte definição: o significado mais importante na vida é a existência nossa de cada dia. Segundo esse pensamento de Confúcio, o ser humano ele é condenado a nascer, lutar pela existência e morrer. Se nós pensamos no evolucionismo, o mais que a gente possa desejar uma resposta mais elevada, não existe nenhuma. Para os evolucionistas, a vida é uma luta pela sobrevivência do mais forte, e a morte coloca fim a todas as coisas. Também não oferece nenhuma resposta. A natureza pode dar uma resposta para todos nós que estamos aqui? Muito menos. Se nós observamos a natureza, quem está criando o grande problema somos nós. Aliás, irmãos, a natureza pode sobreviver muito bem sem a raça humana. Somos nós os causadores do caos. Somos nós. A natureza por si própria também não pode dar nenhuma resposta para a grande questão que aflige toda a humanidade. O ambiente na qual nós vivemos, se nós pararmos para pensar no ser humano, qual é o papel do ser humano na saúde do ambiente? Nós não vamos encontrar, em absoluto, uma resposta positiva. E por trás disso tudo, nós notamos então que existem todas aquelas atividades humanas, sejam aquelas produtivas, sejam aquelas de divertimento, de entretenimento, tudo numa tentativa de dar significado à própria vida. E dá por um breve tempo. Enche seu coração de uma sensação transitória e passageira, atividade profissional, atividade cultural, atividade de tempo livre. Mas isso não dá a resposta para o significado último da própria vida. Muitas vezes o que tem por trás disso tudo, queridos, é a simples futilidade da própria existência de todo dia. Existem pessoas que tentam aliviar os grandes dramas da sua própria existência e buscam de alguma forma colocar uma máscara nos seus problemas pessoais e familiares e criam por trás disso tudo uma necessidade de tomar algum remédio, um psicofármaco. Procuram psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, tudo numa tentativa de encontrar um comprimido mágico que possa dar para nós o significado para a nossa existência e aliviar a nossa fuga da nossa maior realidade, que é aquela da nossa vida de cada dia. Dessa forma, nós vivemos profundamente insatisfeitos com a nossa própria vida. Queridos, não existe nada nesse mundo
que possa satisfazer a sua necessidade mais profunda e possa, nesse mundo, dar uma resposta de dar significado à sua existência. Tempos atrás, na Itália, acompanhei uma irmã missionária no psiquiatra e eu tive que fazer, infelizmente, a tradução, porque ela não sabia falar italiano. E a médica, uma psiquiatra de uma certa idade, foi fazendo todas as perguntas e digitando. E no final, então, ela disse o seguinte para a amiga que me acompanhava ali, que não existe comprimido mágico. A medicina não tem esse comprimido mágico. Que você vai tomar e pum! A sua vida vai ser extraordinária. E na resposta dessa médica eu vejo a própria resposta das Escrituras. Se nós olharmos a experiência de Salomão, uma experiência clássica, experiência de uma pessoa rica, experiência de uma pessoa que teve acesso a todo tipo de entretenimento possível, e nós notamos aqui que existe toda uma questão de luta, de procura pelo significado da própria existência. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Aliás, a palavra se apresenta em todo o livro centenas de vezes. Mas eu posso levar isso para uma outra área, queridos. Os bens desse mundo, eles podem de alguma forma satisfazer o significado da nossa própria vida? E eu creio que isso é um clássico de reflexão filosófica. A resposta é sempre não. Mas a gente continua nessa ilusão de que isso pode ser possível. E a gente pode se perguntar, quem disse que os ricos são completamente felizes? Acredito que existe todo um pessimismo que invadiu todo o mundo ocidental. Qual é o segredo? O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, ele declarou que os bens de consumo não podem satisfazer os desejos mais íntimos e mais profundos do próprio ser humano. A vida tem outros valores, nós temos outras necessidades. E qual é o propósito da nossa existência de cada dia? Às vezes nós procuramos satisfações parciais. E em determinados momentos da nossa própria existência, a gente tenta procurar satisfazer parcialmente essa nossa necessidade. Se você vai para a Europa hoje, ou pelo menos na minha cidade, não se iludam, não. O italiano, em geral, é muito secularizado no seu pensamento. E a prática religiosa é mínima. Os mesmos problemas que se veem no contexto italiano, se vêem em toda a Europa. Mas o fato do povo ser secularizado não significa que eles não sejam religiosos. Eles acreditam em massagem energética. Você caminha na praça da minha cidade, você vê papéis colocados ali, terapias de grupo para você abrir o chakra da sua mente, reiki, práticas de Wicca, retorno do próprio paganismo romano, e por aí vai. O fato das pessoas rejeitarem o cristianismo não significa que eles de alguma forma se tornaram não religiosos. Continuam acreditando em alguma coisa, ainda que esse algo não seja o nosso Deus, o nosso Cristo. E nessa satisfação parcial do ser humano, nós vemos que as pessoas se ocupam de atividades sociais. Aliás, a Itália é a nação número 1 no mundo nesse tipo de atividade. E, surpreendentemente, um elevado número de pessoas se suicidam fazendo atividades sociais.
Por quê? Porque não encontram as respostas que estão procurando. Então, esse número imenso de voluntariados, de alguma forma, tenta preencher uma lacuna da própria vida, alimentando uma ilusão de que é possível você ser salvo através de alguma obra que você possa fazer, quando isso não é possível. Diversas atividades, Cruz Vermelha, assistência aos anciãos, assistência às pessoas com necessidades especiais, às pessoas que têm problemas com drogas. E tudo isso acabou virando um fenômeno. Atividades sem fins de lucro. Ainda que tudo isso seja necessário, o que nós vemos é um grande número de pessoas procurando respostas que não vão encontrar nesse tipo de atividade. Eu creio, queridos, que tudo isso é essencial, mas esse não é o último senso da nossa própria vida, a nossa própria existência. E eu gostaria então de apresentar uma resposta para vocês aqui, que eu acredito que é aquela que eu encontrei há 30 anos na minha própria vida, e essa resposta é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu convido vocês então para a gente dar uma olhadinha rápida em João capítulo 4. Vamos falar um pouco mais dessa realização, desse encontro, dessa resposta que todo ser humano procura na sua própria vida. Em João capítulo 4, nós notamos o capítulo 4, versículo 13. Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. O versículo 14, porém aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós temos então aí, diante de um quadro como esse, a resposta de uma própria mulher que estava procurando significado para a sua própria vida. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Quantas pessoas não estão procurando significado para a própria existência nos lugares mais estranhos e mais absurdos possíveis? A satisfação última das nossas vidas está na pessoa de Cristo. E a gente não pode jamais deixar ou abandonar essa ideia presente nas Escrituras. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão de pecados é o que diz Paulo. Ele é a garantia da nossa herança, em vista da nossa própria redenção, propriedade da sua glória. O propósito último da nossa própria vida é conhecer a Deus, viver na sua presença, se alegrar nele. É ali que nós podemos encontrar equilíbrio na sua própria existência. E eu gostaria de perguntar para vocês: vocês desejam encontrar significado à própria vida? Ou será que a gente vai continuar no vaidades de vaidades? E nesse plano de Cristo, Ele deseja envolver-nos ativamente. Eu tenho plena certeza que o Senhor não só vai dar significado à sua própria vida, mas você vai estar na condição de receber esse significado e se transformar também em um discípulo. Qual é a carência maior que todo ser humano tem, senão aquela de glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre? E eu tenho plena certeza que tem muito que pode ser feito. Muita coisa pode ser feita. E esse deve ser um dos motores principais que devem mover a vida nossa de cada dia. Nós temos uma irmã missionária que trabalha no Hospital das Clínicas. Eu creio que eu li em um dos livros dela. Ela contou a história de uma menina de 16 anos que tinha tentado suicídio por diversas vezes, e na última tentativa ela foi internada no Hospital das Clínicas. Ela bebeu soda cáustica
danificou o aparato digestivo, estômago, outros órgãos, e aquela menina ficou hospitalizada ali 1 ano no Hospital das Clínicas. E os médicos gastaram milhares de horas na reconstrução de todo aquele dano que havia sido causado. E quando aquela jovem, no dia do aniversário dela, ela teve alta, e o hospital fez uma festa, e ela foi para casa, e ela se suicidou. E no outro dia, a Eleni estava junto com o cirurgião ali, olhando para o corpo daquela menina. E o cirurgião chorava. E ele disse para ela, a medicina não deu a resposta que essa jovem procurava. Meus irmãos, sem Cristo, para onde iremos nós? Todas as demais coisas são rotas de fuga. Rios de água viva. Paulo, na sua carta, ele usa a palavra contentamento. É um absurdo o fato de pessoas que se declaram cristãos, discípulos de Cristo, que não conseguem encontrar dentro de si a máxima expressão ou significado da palavra contentamento. Ou você deve dizer: eu estou feliz na condição na qual me encontro. Não por causa dos problemas, mas em Cristo. É determinante isso na nossa própria vida. E eu gostaria de exortar vocês, concluindo, que a nossa vida é muito importante, para que a gente possa investi-la em coisas de inferior importância. Deus tem um plano muito maior para você, para a sua própria vida, para a sua própria família. Jesus Cristo é o único que pode dar respostas às necessidades e ao significado de vida, de existência, que você tem procurado até aqui. Eu gostaria de exortar você que veio até aqui hoje. Se você ainda está inquieto, se você não encontrou a satisfação plena, saiba que Deus, Ele pode dar significado à sua própria existência. Todas essas expressões estão presentes em toda a história da igreja. Agostinho de Hipona, que foi batizado lá em Milão, ele mesmo disse que os nossos corações estão inquietos até encontrarem descanso nele. E eu não tenho a menor dúvida disso. E eu gostaria então, nesse momento, convidar vocês a que abaixemos a cabeça e que possamos orar, pedindo a Deus que Ele possa de verdade dar as respostas que todos nós estamos procurando. Pai Santo, nós te agradecemos nesta manhã e te pedimos, Deus, que o Senhor possa invadir vidas nessa manhã, Senhor, que estão procurando o significado à própria existência. Pai Santo, ajuda-nos a nos alegrarmos em Ti, na Tua presença, na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar significado à nossa própria vida, à nossa própria existência. E que nós possamos nos alegrar em Cristo, fonte de água viva. Amém.